Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eliane Moreira, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. O destaque de hoje é uma iniciativa da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia para atender estrangeiros em situação irregular ou de risco. Os convidados que esclarecem como funciona este serviço já estão no estúdio comigo. O professor Tiago Paluma, que é o coordenador deste projeto, e também Gabriela Coelho, aluna do curso de Direito e estagiária do programa. Sejam bem-vindos, obrigada pela participação no programa UFO no Plural. Eu que agradeço. Professor, por que a necessidade da criação deste projeto? Bem, Uberlândia tem recebido bastante estrangeiro nos últimos anos, dado o crescimento que a cidade tem tido nas últimas 2, 3 décadas. Então, se tornou um local agradável e atrativo para estrangeiros procurarem emprego, estabelecerem família. Com isso, essas pessoas vêm normalmente com visto temporário de turismo, o visto acaba vencendo e eles precisam regularizar essa situação. A gente não tem ideia dessa demanda, né, professor? Quais as nacionalidades mais comuns que são atendidas? Bem, segundo alguns dados que a gente recebeu da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, a maior parte dos estrangeiros são portugueses, americanos. No entanto, nos últimos anos tem crescido a demanda de haitianos e algumas nacionalidades do Oriente Médio também. Eles têm receio em procurar ajuda, tendo em vista que é um momento ali que ele está até se expondo, né, por estar numa situação de risco? Algumas pessoas sim, principalmente no caso dos haitianos, que é um caso mais emblemático, eles têm bastante medo de procurar ajuda, porque está dentro de uma universidade pública, pertence ao governo federal, então eles ficam preocupados da gente avisar ou estar ali fazendo algum tipo de controle de imigração deles. Para desenvolver esse projeto, que inclusive ele tem um nome diferente, professor, AGESIR, não é isso? O que significa AGESIR? Significa Assessoria Jurídica para Estrangeiros em Situação Irregular e de Risco. Vocês contam com a ajuda de vários estudantes, não é? Sim, hoje tem eu como professor orientador do projeto. No caso, a gente está dentro da estrutura do Escritório de Assessoria Jurídica Popular da Faculdade de Direito, que é o ESAJUP, que fica no bloco 5V, que tem uma coordenadora, que é a professora Neiva Flávia de Oliveira. Dentro do ESAJUP existem vários projetos de assessoria, esse é um deles. Nesse projeto de estrangeiros, então, como eu estava falando, tem eu como coordenador e nós temos mais 5 estagiários. Esses estagiários são estudantes dos cursos de? Direito e Relações Internacionais. No caso, são 3 do curso de Direito, são 4 do curso de Direito, são 6 ao total. E 2 de Relações Internacionais. A Gabriela é do curso de Direito, não é isso, Gabriela? Exatamente. Como tem sido essa experiência para você de aliar o que você está vendo em sala de aula? É na disciplina de Relações Internacionais, é isso, Gabriela? De Direito Internacional Público e Privado. Na verdade, dentro da faculdade, nós temos que cumprir algumas horas de estágio. Dentro deles, nós temos que cumprir metade, 150 horas no ESAJUP e outra metade em outras instituições. Dentro do ESAJUP, nós temos assessoria jurídica e assistência judicial. O nosso projeto ele se encaixa em assessoria jurídica e ele me auxilia porque eu consigo, na medida do possível, encaixar a teoria que eu aprendo em sala de aula aplicado à prática. E para além dessa aplicação, nós também temos um contato diferenciado com a comunidade. Então isso faz com que nós passemos por um processo de humanização do nosso atendimento, para que nós nos tornamos profissionais melhores. Então, nós temos o contato com a comunidade, com esse estrangeiro, que é uma situação vulnerável, que nós temos que tomar bastante cuidado. Então, é um atendimento especializado. Então, nós estamos realmente lidando com essa situação e isso me ajuda bastante em termos acadêmicos e profissionais, inclusive. Professor, o atendimento, é claro, não é só para a comunidade acadêmica. Não, é principalmente para a comunidade externa. Ainda que nós temos alguns atendimentos de alunos da UFO, né, que são estrangeiros, mas a grande demanda é comunidade externa, não só de Uberlândia, mas também de outras cidades aqui próximas. Gabriela, em caso de dúvida, é claro, você tem todo um amparo do professor para estar te orientando, não é Sim, isso? sim. Total apoio, inclusive quando nós temos casos e os estagiários eles vão diretamente conversar com o cliente, o professor está todo
momento auxiliando, nos mostrando os caminhos possíveis, onde nós podemos pesquisar, procurar. Inclusive, ele nos deu a possibilidade de viajar a Brasília para nós fazermos um curso de capacitação no próprio Ministério da Justiça. Então, abre para as oportunidades e para as possibilidades que nós podemos ter diante do fato concreto de cada caso específico. Ou seja, professor, não é só a questão do que eles veem em sala de aula, eles também são formados para isso, né? Fizeram um treinamento, um curso fora, né? A gente fez esse curso de Brasília e acho que, ressaltando o que a Gabriela mais falou, que talvez seja o mais importante, esse contato humano com essas pessoas, né? Ter essa sensibilidade de entender a situação extremamente delicada que essas pessoas vivem, elas ficam aí totalmente à margem da sociedade, não podendo se expor, não podendo trabalhar com carteira assinada. Então, são pessoas que normalmente estão numa situação muito sensível. Professor, esse serviço ele funciona dentro da universidade, na assessoria jurídica, não é isso? O que as pessoas quiserem participar, precisarem dessa ajuda, o que eles têm que fazer? No caso, qualquer atendimento feito dentro desse escritório de assessoria jurídica popular, né, que é o ESAJUP, que fica no bloco 5V aqui do Campo Santa Mônica, qualquer pessoa passa por um assistente social para ver se se enquadra no perfil de atendimento jurídico que a gente proporciona. Como é um escritório de assessoria jurídica, como o nome mesmo fala, popular, então tem que ser pessoas hipossuficientes, pessoas que não têm condição de pagar honorário de advogado particular. Então, passa antes por uma entrevista, é analisado o perfil desse cliente e, se encaixar nesse perfil, aí é encaminhado para atendimento. A equipe que atende essas pessoas é composta por estudantes e professores ou tem técnicos também administrativos? Tem técnicos também. Hoje na estrutura tem técnicos administrativos, tem assistente social, psicólogo. No caso do projeto de estrangeiro, tem professor, alunos de direito, relações internacionais, então uma equipe bem inter e multidisciplinar. Ou seja, a pessoa que vai ser assistida, ela chega até a assessoria, a partir dali é feita uma entrevista com ela, isso? E a partir daí vocês decidem que trâmites que vão ter para que aquele atendimento, né, se concretize. Isso, a gente analisa ali a documentação e vê qual que é a melhor alternativa para regularizar a situação dessa pessoa. Ok, a gente vai então para um rápido intervalo e o UFO no Plural volta daqui a pouquinho.